Zihuatanejo. Seu. Zihuatanejo. Na análise de cena, trago para vocês o filme mais bem avaliado da história do IMDb. Não colocarei nessa posição, mas independente de qualquer coisa, é um filme lindíssimo. E principalmente por conta de seus diálogos profundos. O trabalho nessa área foi muito bem roteirizado e os diálogos são muito bem construídos. E eu trago para vocês o que nunca mais vai me fazer esquecer o nome dessa cidadezinha. Zihuatanejo. Eu nunca mais vou esquecer o nome dessa cidade por conta dessa cena. E nós estamos falando de Um Sonho de Liberdade. E essa cena, ela tem camadas tão profundas de diálogo que eu vou dividir ela em camadas. E nós começaremos pela primeira camada, que é a camada do óbvio. Qual é o óbvio dentro dessa cena? O óbvio dentro dessa cena é o Andy saindo de uma solitária, 60 dias numa solitária. Isso é para deixar qualquer homem maluco, surtado. E o seu amigo Red está extremamente preocupado porque Andy ficou tanto tempo, depois de tantas frustrações, tantas derrotas, sofreu muito, sofreu coisas que eu não posso nem citar aqui para não derrubarem o vídeo. E ali pode ter sido o último prego do caixão. E essa é a preocupação de Red. Então Andy está sentado no muro de pedras, Red se aproxima para iniciar um diálogo e ele quer entender como está a cabeça do seu amigo. E esse diálogo ele começa e na camada número 1 indica que tá tudo perdido na cabeça do Red. Cara, esse cara não tá falando nada com nada, ele não tá encaixando raciocínio dentro de raciocínio. As coisas que ele tá pensando, que ele tá construindo, não fazem o menor sentido para uma pessoa que está não só nesse lugar de vigilância enorme, mas de prisão mental e destruição devido a tudo que ele já viveu. Durante o filme inteiro nós vimos alguns indícios de que Andy praticamente se considerava um cara culpado. E é isso que a gente vai ver na segunda camada. O porquê que ele se considerava um cara culpado. E seus amigos, inclusive, ao redor, também já praticamente o davam como culpado. Mas a culpa de Andy não é pelo ato, até porque não foi ele que o cometeu. A culpa de Andy é porque se a esposa dele estava naquela situação, se ela vivia aquela realidade, é porque ele era um cara muito fechado, dito por ele mesmo. Ele ser um livro fechado. É muito difícil de ler um cara que é um livro fechado. E ele diz, eu afastei ela, Red. Eu tirei ela de perto de mim. E aí a esposa dele, pela carência, busca um amante, tem um amante, e ela só está naquela condição pelo fato de o Andy ter lá afastado. Se ele estivesse em um relacionamento saudável, ele estivesse focado no casamento dele e deixasse a carreira, os ganhos e os sonhos profissionais de lado, muito provavelmente sua esposa não teria sido assassinada junto com o seu amante. Então a culpa de Andy, na segunda camada, é que ele se considera culpado porque a esposa dele só estava naquele local por culpa dele, por ele ter afastado ela num nível absurdo. E Red, em contrapartida, tenta convencer o amigo de que a culpa não foi dele, a culpa não foi dele. A sua culpa é ser um péssimo marido. Mas não foi você que puxou o gatilho. Agora imagina se quem é o péssimo marido acaba parando atrás das grades, cumprindo 2 prisões perpétuas. E Andy praticamente não dá ouvidos a seu amigo, porque quem está ali cumprindo essa pena não é o amante, não é a esposa, não é o cara que de fato cometeu o crime, é o próprio Andy. Então por isso ele se considera um cara culpado. Mas quem foi que culpou, quem foi que considerou o Andy um cara culpado? A gente vai ver isso na terceira camada. Na terceira camada nós falaremos de quem condenou Andy Dufresne. Quem condenou Andy foi, segundo ele mesmo, o azar. O azar, ele tá por aí e ele busca alguém que ele possa pegar. Bem parecido com o que a gente escuta na Bíblia, né? Mas nesse caso, ele coloca que o carrasco da vida dele foi o azar. E ele foi o cara que estava passando naquele momento. Porque se a gente for parar para pensar, cara, é um nível de azar que eu acho que eu nunca vi na minha vida. Esse é um cara que montou no azar. Mas, se o azar foi quem condenou ele, quem o solta é aquilo que o seu próprio amigo Red o avisou que era uma coisa muito perigosa. Let me tell you something, my friend. Hope is a dangerous thing. Hope can drive a man insane. A esperança. E a esperança é o mesmo que Zihuatanejo. Zihuatanejo, a cidadezinha quente e sem memória. E
Isso é muito bonito, esse diálogo deles. E essa cidadezinha, ela representa a esperança. E o diretor, sem querer, deu a faca para um cara que ele já tinha o queijo, a tábua, a estrutura, ele só precisava da faca. Que é o quê? Ele ter ficado 60 dias planejando e sonhando com essa cidadezinha quente e sem memória. O diretor não sabia, mas o plano de Andy já estava bem encaminhado. Por vários motivos, algumas coisas já estavam adiantadas, vocês vão ver dentro do plot twist, dentro do filme. Porém, ele deu tudo que o Andy precisava. Tempo para pensar e planejar. Um cara que em qualquer outro teria sucumbido a 60 dias, ia ficar maluco, ia surtar. Ele não, ele ficou ali planejando tudo e estruturando um plano praticamente perfeito. Antes da quarta camada, eu queria te convidar a se inscrever na Lemos a Cena. Eu trago ótica diferente para o cinema, para as cenas, para os diálogos, às vezes para uma série de uma forma completa, analiso uma sobre a outra. Então, ajuda demais cada pessoa que segue, ajuda muito também no algoritmo, e eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida, porque eu sou apaixonado por cinema e pela complexidade deles. E eu gosto de analisar eles de forma diferente, profunda, recomendando uma coisa que realmente é boa ou avisando que ela não é boa, para que você também não entre nessa furada. Para mim, uma das coisas mais extraordinárias disso é a camada 4, que é olhar para os atores. Às vezes a gente olha, o nível de atuação ele é tão assustador que você esquece que são atores, são pessoas trabalhando. E o Tim Robbins, ele tá de forma impecável, ele tá absurdo. É um ator que eu acho que as pessoas falam muito pouco dele, elogiam muito pouco o trabalho dele. Para mim, ele tem dois trabalhos extraordinários. Um deles é Um Sonho de Liberdade, que é o filme que a gente está analisando, e o outro é Sobre Meninos e Lobos, que ele tá num livro, para mim, Sobre Meninos e Lobos é top 10 filmes que eu já vi. Eu acho esse filme absurdo, ele é absurdo. Vou trazer ele aqui no canal também, já recomendei, mas vou trazer ele de forma mais detalhada. E ele é muito pouco recomendado, e o nível de atuação dele ali, você pensa, cara, não é possível que esse cara não tenha passado 60 dias na solitária. Parece que ele passou por algum tipo de imersão, assim, do jeito que ele atua ali, porque, cara, ele tá morto ali por dentro, ele tá com o olhar vazio, ele tá olhando por nada. É aquele cara que já tá sem alma, o cara tá atuando, tá trabalhando, e você se perde naquilo ali. That's where I want to live the rest of my life. A warm place with no memory. E o Morgan Freeman, a mesma coisa, cara. O Red, ele, nesse diálogo específico, ele quase não fala, são muito mais reações, posicionamentos, detalhes, feições, mas você vai junto com o Red, cara, que é um cara que também já tá extremamente destroçado, morto, descrente, ele já não crê em mais nada, até porque 80% da vida do cara ele passou dentro daquela cadeia, ele já nem conhece mais direito como é o lado de fora, dito por eles mesmos, ele já é um cara institucionalizado, ele já vive aquela instituição, ele é a instituição, praticamente, e o Andy consegue levar esse cara, que já tá morto, é extremamente pessimista, a ir para Zihuatanejo, mesmo estando naquela prisão de segurança máxima, mesmo sem acreditar em nada mais, mesmo com trilhares de seguranças à sua volta, ele leva esse seu amigo para essa cidadezinha quente e sem memória. Zihuatanejo. Ele sai por alguns segundos, você vê ele rindo assim. Eu já estava lá há muito tempo, mas eu não fui preso, eu não fui condenado a nada, eu não ia ter essa perspectiva de não sair nunca ou só sair idoso. Esses caras eles já estão mortos por dentro e o Andy consegue levar esse seu amigo, o amigo dele, para fora daquele lugar. E o amigo dele não sabia de nada, não sabia de plano nenhum, não sabia de como sair, não sabia de nada com nada. E ele sai daquele lugar junto com o amigo dele. E o Andy também fala para ele, falou, cara, você foi condenado e eu acredito que você já pagou pelos seus crimes. I've been in here most of my life. I'm an institutional man now. It's like Brooks was. Wow, you underestimate yourself. I don't think so. Fora, você pode ser muito mais do que só um cara que consegue as coisas aqui dentro, o cara que arruma as coisas, porque o Red ele é o cara que arruma ali a muamba, ele é o cara que ele arruma os itens, até para coisas ruins, né, para jogo, vício ali da galera, cigarro, ele é o cara que faz essas coisas entrarem dentro da cadeia. E o Andy consegue fazer esse cara sair. E eu me lembro de eu imaginando, só nele falando, e aí você vê o nível de atuação do ator, que só nele falando eu imaginei uma coisa muito próxima àquilo ali que ele falou. E é mais uma prova de que
Antigamente a concorrência, os roteiros, eles eram muito mais concorridos, eles eram muito mais difíceis. Tinham que gastar muito mais tempo para construir algo forte como foi construído em Um Sonho de Liberdade. E eu acho que você já viu Um Sonho de Liberdade. Se você não viu, você está perdendo uma fatia do cinema. É uma coisa muito grande, é uma parte do cinema que você está perdendo. E se você não prestou tanta atenção nessa cena, nesse diálogo, preste dessa vez, olhe com calma, porque esse diálogo ele é muito, muito, muito bonito. Eu agradeço quem veio até o final. Eu amo fazer esse tipo de coisa, agradeço quem veio até o final, quem comenta, quem compartilha. Vocês não têm noção do tamanho da minha gratidão e eu quero fazer isso cada vez mais. Valeu!